Vamos ler então, diz a palavra de Deus, Jesus dizendo, vamos ler em voz alta juntos? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta na viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra, em nome de Jesus pedimos. Amém. Pode sentar? Nossa pergunta. E Jesus, ao dizer não julguem, Ele proíbe todos os tipos de julgamento? Justifique sua resposta. Então, caneta, escreva uma resposta. Não deixe essas linhas sem uma resposta, tá bom? Então, dá uma olhada aí, dê a sua resposta, se acha que sim, que não, justifique a sua resposta, ok? Então, Jesus disse, não julguem. Uma ordem que Ele deu. E daí, Ele está proibindo todo tipo de julgamento? Sim, não, justifique. Gente, veja bem, essa não é uma questão fácil, não. Tá? Enfim, a gente vai pensar junto nela. Mas é uma questão importante. Certo? A gente vai pensar aqui, à luz da Escritura. Não julguem. Sabe, há muitas pessoas que escolhem viver uma vida de pecado. A palavra da lacuna ali é pecado. Uma vida de pecado com o objetivo de não serem contrariadas. Contrariadas. Usam este ensino de Cristo afirmando que ninguém pode questionar seus comportamentos. Pois Jesus ensinou que não se deve julgar. Existe esse argumento. Mas, como o Sandro fez o comentário, os textos, todo texto precisa ser analisado à luz do seu contexto imediato, também à luz do contexto do livro, da perícope e do livro também, à luz do contexto de toda a Bíblia. Qualquer texto dentro de um livro, qualquer livro tem que ser analisado dentro do contexto do livro. E, no nosso caso, o livro é a Bíblia. E sabe quando tem gente assim? Eles estão tirando o texto do contexto. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo televisão e alguém com um tipo de comportamento sexual absurdo, e disse assim, eu sou assim, eu faço isso, e ninguém pode me julgar, ninguém pode falar nada do meu comportamento, eu faço o que eu quiser, porque Jesus disse que não é para julgar. Colocou uma defesa, usou essa passagem bíblica simplesmente para tentar fazer calar a boca de qualquer um que ousasse dizer isso é pecado. Está errado. Essa pessoa queria dizer que ninguém podia dizer a ela que ela estava errada, porque
enfim, porque Jesus disse que não era para julgar. Então ninguém podia dizer que era pecado, ninguém podia dizer que isso estava errado. Será que isso está certo? Como ficaria até a função profética da igreja? Se com essa declaração Jesus estivesse proibindo todos os tipos de julgamento, aqui como alguém apontou, como ficariam os juízes? Já que não pode julgar, não podia ter juiz. E juiz existe para julgar. será que em nosso dia a dia, no dia a dia, certo? Nós, nas decisões que tomamos antes, não tecemos alguns julgamentos e julgamos situações e até pessoas para então tomarmos uma determinada decisão? Estaria Jesus nos dizendo que a gente tem que acreditar em qualquer pessoa, em tudo que nos contam? Porque se nós não acreditarmos, nós estaríamos duvidando. Isso é um julgamento? Eu nunca vou esquecer, um dia eu estava, na época que fazia cultos no centro evangelístico, eu saí do centro evangelístico, eu fui até o estacionamento, e uma mulher daí me abordou na rua: ô pastor, eu vinha vindo lá, eu passei na rua tal, e um homem lá, ele estava dizendo que ele era Jesus, afirmando que ele era Jesus. Daí eu falei: meu Deus, né, que absurdo isso, como é que pode? Né? Não, pastor, não diga isso, porque ninguém pode julgar. Jesus diz que não pode julgar. Então, será que Jesus está dizendo, enfim, será que essa mulher tinha razão no que ela disse para mim? Não. Será que Jesus está dizendo que nós precisamos abandonar o bom senso e deixar de avaliar qualquer coisa? Será que é isso? E daí nós vamos olhar aqui para a Bíblia. Enfim, Marcelo já citou um julgamento lá, né? Que nós temos que julgar a nós mesmos, né? Enfim, o contexto lá está falando, né? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Enfim, né? Mas ele pontuou, já tem um julgamento que é para a gente fazer, e tem que começar pela gente, e é o que o texto nos ensina. Jesus disse em Mateus 7:24, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Com isso, Jesus indica que julgamentos corretos têm o seu lugar. Julgamentos corretos têm o seu lugar. Ok? Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, nós somos chamados a examinar os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Veja bem, nós temos que examinar, e examinar envolve julgar. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A Bíblia está dizendo que a gente tem que julgar, porque tem muito falso profeta. Se eu aceitar tudo e eu engolir tudo, se isso não passar por um julgamento, eu tenho que julgar.
Veja bem o que a Bíblia diz na primeira epístola de Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Esse versículo não está aí no roteiro, se quiser anotar ao lado, você pode anotar. 1 Coríntios 14, 29. Diz a Bíblia: e tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. A Bíblia está dizendo que é para julgar, que em se tratando de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. O que esse texto está falando aqui? Que toda a profecia precisa passar por julgamento. Se cuida com aquele que diz: não, Deus falou, você tem que aceitar. Deus disse, é isso. Ai de você se você duvidar. Ai de você se você... Não, ei, a Bíblia está dizendo que é para julgar. Isso tem a ver com a questão da manifestação do dom profético, do dom da profecia, no contexto aqui de Coríntios e da época. Na palavra de Deus, a profecia, ela envolve toda a anunciação da palavra de Deus. Quando alguém está pregando a palavra de Deus, enfim, qualquer um que se dispõe e que diz que está comunicando a palavra de Deus é uma espécie de profeta. Naquele tempo eles não tinham a Bíblia como nós temos, eles não tinham todo o esclarecimento que a gente tem. Então, quando alguém vinha falar alguma coisa, comunicar alguma coisa que dizia ser de Deus, era preciso julgamento. E geralmente as pessoas mais experientes, mais velhas, mais vividas da igreja, mais maduras na fé, eles tinham uma responsabilidade de julgar aquilo que a pessoa estava falando. Então, é preciso julgar. A Bíblia mostra que os irmãos, esqueci o nome da cidade, que eram... esses irmãos eram mais nobres do que os outros, porque eles ouviam e iam examinar nas Escrituras. Bereia, os bereanos. Os bereanos julgavam. Não é qualquer julgamento. Enfim, é a luz da Escritura. Então, não é que alguém disse uma coisa, eu tenho que engolir. 1 Tessalonicenses 5:21 está escrito que devemos pôr à prova todas as coisas e ficarmos com o que é bom. Todos esses procedimentos, e também a outros, nos indicam que é necessário um determinado julgamento. Veja bem, o que diz o versículo 6? Versículo 6 está dizendo: não deem o que é sagrado aos cães, não atirem as suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, as despedaçarão. Esse versículo nos orienta a julgar determinados comportamentos e agir a partir desta avaliação, desse julgamento, não dando o que é sagrado aos cães, nem pérolas aos porcos. E daí vai falar aqui dos que agridem, dos que atacam. Então, não deem o que é sagrado aos cães. E daí vai falar, caso contrário, aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. O que Jesus está dizendo? Quando você
comunica a palavra, o evangelho, uma pérola divina a alguém, e essa pessoa ataca você, tem uma atitude de cão, de ficar raivosa e despedaçar, então julga isso. Você não tem que ficar insistindo. Aqueles que nós oferecemos as pérolas, e eles vão pisar as coisas preciosas, desprezar, zombar. Então Jesus disse, não dê pérolas a porcos. Ou seja, são situações que nós devemos julgar. Gente, isso não quer dizer que nós vamos desistir dessas pessoas. Jesus não disse isso. Jesus não disse, não quer, enfim, azar teu, que opção tua vá para o inferno. Não. Mas não é sábio você querer falar da palavra, alguém que está raivoso, que quer te atacar, que zomba, mesmo que seja da tua casa. Você vai desistir de alguém lá da tua casa que talvez tenha esse comportamento? Não. Você vai estar orando, vai estar clamando por essa pessoa, vai estar pedindo misericórdia. Não é desistir, mas é preciso um julgamento. Peraí, não quer, está me atacando, está zombando, está desprezando, eu estou com pérola, eu estou oferecendo pérola. Respeito esse momento. Você não me deixa falar de Deus para você, mas eu posso falar de você para Deus. Então, não significa um desistir, mas sim, é perceber essas circunstâncias e, de repente, se tem aqueles que insistem muito, que querem enfiar o evangelho goela abaixo, isso vai criando, às vezes, uma maior ira, uma maior raiva, até uma aversão ao evangelho. Continua dando testemunho. Se tem uma circunstância, um momento, uma situação que você percebe uma abertura e você percebe que não vai causar raiva, que não vai... Dá para jogar um princípio bíblico, uma palavra, joga. Mas perceba, tudo isso requer discernimento e, de alguma maneira, julgamento em tudo isso. Mas, afinal de contas, né, enfim, até agora só falei, né, que só se tem situações que se deve julgar, né, mas, afinal de contas, o que Jesus está falando? Que tipo de julgamento que Jesus está condenando? Que tipo de julgamento? O John Stott, ele comenta que se trata de uma postura movida pela ambição presunçosa de querer ser Deus, colocar-se na posição de um juiz e determinar como um fato fechado e final que aquilo que ele diz é absoluto e faz isso com arrogância, orgulho. É esse tipo de julgamento que Jesus condena. Se trata de um julgamento leviano, motivado pelo desejo interior de dar um veredito precipitado e condenatório às pessoas com as quais nós não simpatizamos. Esse tipo de julgamento a gente coloca. Não é sobre quem a gente gosta, é sobre quem a gente não gosta. Quem a gente não gosta, quem a gente não simpatiza, a gente olha, já faz cara feia, já entorta a boca, né? Não sei não, né? Então é um julgamento totalmente precipitado, tendencioso, errado,
digo isso e eu procuro reunir todos os argumentos e todas as situações e todas as coisas para corroborar o meu veredito de condenação. Eu não sou honesto. Não existe ali nenhuma misericórdia. E daí, Jesus disse que com a mesma medida com que medirmos, é a palavra. Com que medirmos, seremos o quê? Medidos. Com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. Então, gente, mesmo quando há um erro comprovado, o nosso olhar deve considerar todo o contexto que envolve a situação. Alguém errou? Vamos ver o contexto. O que aconteceu? Gente, isso não quer dizer que um erro justifique outro. Não se trata de justificar o erro. E nós também nunca vamos chamar o errado de certo. Não se trata disso. Mas, quando as circunstâncias do erro de alguém, ok? A palavra da lacuna, circunstâncias. Quando as circunstâncias são consideradas, muitas vezes a severidade diminui, e a misericórdia aumenta. O julgamento que Jesus condena é um julgamento também sem misericórdia. Isso acontece na lei. Alguém que cometeu um determinado delito. Eu vejo aqui que tem vários advogados. Deixa eu ver, levanta a mão, quem são os advogados aqui? Está cheio de, né? Vários advogados aqui. Enfim, o que um juiz vai considerar? Ele vai olhar para a circunstância do crime, do delito. Então, não é, não, ele fez isso, já tem a pena máxima. Não. O juiz vai considerar a situação, o contexto em que aquilo aconteceu, não vai, na maioria das vezes, né? Não vai deixar de sofrer uma pena. Contudo, sabe, tem todo um olhar. E eu repito, eu não estou dizendo que com isso se justifica o pecado. O pecado é pecado. A escolha de pecar é nossa. A escolha de pecar das pessoas, ok. Tem muitos casos, cada caso. Mas Silas, eu conheço um caso. Não. Enfim, eu estou falando de maneira geral, um exemplo para o entendimento do texto. Entendimento do texto. Eu lembro uma vez, isso já faz anos. Que eu ouvi de um pastor, certo? Que ele, eu conhecia esse pastor, certo? É de uma outra cidade, eu conhecia, e ele cometeu pecado moral. E lá comigo, eu não sei se eu comentei com alguém, enfim, eu lembro que eu condenei. Como é que pode? Que cara safado. Eu lembro que nessa hora, algo aconteceu em mim. Eu vi no meu espírito esse pastor sofrendo demais e chorando. Eu lembro disso até hoje. Eu lembro daquela visão que Deus me deu até hoje. E eu vi a dor que ele estava sentindo, a angústia terrível que aquele pastor estava sentindo. Deus me mostrou isso. Eu vi, eu estava ali naquele ato de condenação, mas sabe, nunca tive essa experiência, nem antes nem depois, nunca mais. Mas foi uma experiência
que me marcou. Eu vi Deus me mostrou esse cara num quarto dele, foi nítido. Angústia, o sofrimento. Eu pensei, meu Deus, eu distratei, meu coração trouxe um julgamento terrível para ele. Isso não justifica o erro dele, ok? Mas é que eu estava olhando sem nenhuma misericórdia. Era um julgamento temerário, terrível, raivoso. Eu repito, nada justifica, mas eu não conhecia a circunstância. Errou, é pecado. Mas a maneira que eu olhei para aquilo o que eu verbalizei acerca daquela situação foi muito pesada. Estava errado, estava. Mas eu não tinha que colocar essa condenação tão pesada com essas palavras tão pesadas que eu usei. O Espírito de Deus se desagradou daquilo. E eu orei por ele. Louvado seja Deus. Ele se levantou, homem casado, levantou-se um ministério, um pastor, realizando um excelente trabalho. Glória a Deus por isso. Mas se ele dependesse só daquele meu momento, esse cara estava no inferno. Eu nunca esqueci dessa experiência e até hoje está aqui na minha mente. Aquela visão que Deus me deu. Então, isso é algo muito sério e a gente já estudou no Sermão do Monte, Mateus 5,7, que Jesus disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Nos julgamentos que nós tecemos, que nós fazemos, nosso julgamento tem que ter misericórdia. Quando Jesus fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia, eu não tenho dúvida que também se refira a isso. Daí Jesus vai deixar mais clara ainda a situação desse julgamento reprovável ao ilustrar que antes de alguém querer tirar o cisco do olho do irmão, antes ele precisa tirar a viga que no seu próprio olho. Até eu li um comentarista, né? E ele colocou esse fato de que Jesus era um carpinteiro. Então, que ele usou essa ilustração do trabalho dele, né? Que o carpinteiro está lá serrando alguma coisa, às vezes tem um cisquinho, né? Mas o cisquinho entra, vai dar uma viga, algo que vai impedir de enxergar. E daí, o Senhor Jesus está dizendo isso, sabe? No teu olho tem uma viga, e você fica buscando o cisco no olho do irmão. Com isso, gente, Jesus não proíbe alguém de ajudar, é a palavra ali, de ajudar o próximo a ficar livre de seu cisco. Um cisco no olho incomoda. Mas a viga não só incomoda, como vai impedir de ver. Então, Jesus não está proibindo alguém de ajudar o seu próximo a ficar livre do seu cisco, mas ele deixa claro que antes é preciso livrar-se da sua viga, ou seja, dos comportamentos, a palavra da lacuna é comportamento, a livrar-se de comportamentos que são ainda mais danosos que os comportamentos daquela pessoa que ousamos julgar.
quando eu retiro a viga do meu olho, eu tinha uma viga, eu não fiquei com foco no cisco do olho do irmão, mas, espera aí, eu tenho uma viga, eu tenho uma... É sério isso que eu tenho na minha vida. Isso que eu estou fazendo é sério. Esse meu comportamento é muito danoso. Deus tem misericórdia de mim. Olha o que eu fiz, olha o que eu faço. Deus, olha só, isso é ruim. E se eu tiro? Se eu busco em Deus, eu alcanço misericórdia, sabe? Eu fico livre daquele problema, daquela viga, daquela coisa séria. Então, quando eu ver que tem um cisco no olho do irmão, eu vou lidar com o cisco do olho dele com muita misericórdia. Porque antes eu tinha uma viga, não só um cisco. O que eu fiz antes era muito mais sério do que o que esse irmão está fazendo. Eu tenho consciência do peso do meu pecado e da misericórdia que eu alcancei. Deus me perdoou daquele pecado. E quando eu tenho isso, eu recebo isso, eu fiquei livre daquela viga. Eu olho no olho do irmão e vejo que tem um cisco. Eu não vou tecer um julgamento condenatório sobre ele. Eu vou ajudar sim. Um cisco incomoda, atrapalha, e se não tirar o cisco, a coisa fica séria. Pode inflamar, infeccionar, né? Na época, inclusive, tinha muita gente cega, muitos problemas nos olhos, certo? Porque tinha muita poeira, o vento batia e vinha o cisco também no olho das pessoas. Isso era muito sério e no momento que alguém tinha um cisco, era importante que se buscasse tirar esse cisco, porque era só um cisco, mas podia deixar cego. Jesus usa isso, mas sabe, alguém com uma viga não tem como ajudar outro a tirar o cisco, porque não consegue enxergar direito, não tem o discernimento, não tem a misericórdia, não tem como. Primeiro tem que ficar livre da viga. Depois que eu estou livre da viga, misericórdia me alcançou. Então vejo um cisco lá. Meu irmão compartilha alguma coisa comigo. E é com misericórdia que eu vou dizer, isso é pecado, está errado. Você tem que parar com isso. Eu quero te ajudar. Eu amo você. Deus ama você, vamos lá. Vamos tratar disso. Não deixa isso assim não, porque, sabe, isso pode complicar a sua vida. Então é que Jesus disse, esse julgamento que Jesus está condenando é o julgamento daqueles que têm a viga e querem olhar o cisco. Está no contexto do texto. Gente que não olha para a sua vida, não está nem aí. Eu escutei de um irmão, né, uma pessoa, né, que isso uma época vinha aqui, tal, encontrou esse irmão num determinado lugar e ele começou a falar mal, dizer que tem um monte de defeito aqui, começou a meter lenha num monte de gente, mas sabe, esse cara é um dos piores elementos que eu já vi. E ele estava procurando cisco aqui. Ele se afastou daqui. Estava procurando cisco aqui, sabe? Eu usei o exemplo dele, mas às vezes a gente pode estar agindo assim também. O que mais acontece? O que mais é possível acontecer? Uma das razões que muitos verbalizam em alto e bom som julgamentos aos outros é porque quando eles falam isso, eles querem fazer uma cortina de fumaça para esconder os seus pecados. Para que os seus pecados não sejam vistos e nem observados por outros.
Então, estou aqui, minha vida está errada, mas eu começo a conversar com alguém, começo a dizer, ó o que outro faz, ó. E com isso, os outros podem não olhar muito para mim. E sabe de uma coisa? Outra razão ainda mais sutil, que leva outros a julgarem temerariamente, é que quando a gente tira os olhos da gente, dos nossos pecados, e fica olhando para os pecados dos outros, dá um alíviozinho emocional. Porque a gente ignora o nosso, a gente esquece do nosso. E daí a gente só está olhando no outro. Aquilo é terrível. E daí a gente começa a falar só naquilo. Sabe, é a gente com a viga tentando tirar o cisco. Isso dá um alívio, porque, sabe, eu não fico com essa consciência do meu pecado. De alguma maneira, eu escapo um pouco da consciência do meu pecado. Daí eu me sinto mais aliviado. Eu vou abafar a voz da minha consciência. Diante disso, que nós sejamos muito cuidadosos nos nossos julgamentos. Jesus está falando aqui que a gente tem que ser misericordioso. Ele não está dizendo que a gente não pode analisar, discernir. Nesse capítulo 7, depois ele vai dizer, cuidado com os falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas. E daí ele vai dizer, vocês vão conhecê-los por meio dos seus frutos. Não das obras, dos frutos, ok? A gente já estudou sobre fruto. Jesus disse que a gente tem que olhar para fruto, não para obra. Eu já me enganei com muita gente que tinha realização, fazia, acontecia, e até via que era complicada a coisa, o comportamento, o fruto, mas eu fechei os olhos para os frutos. Então, é preciso olhar com cuidado, ter os julgamentos necessários para que tomemos decisões corretas. É preciso julgar o que se diz, as profecias, os ensinos, à luz da palavra de Deus, para que a gente não caia nas armadilhas do engano. Mas a gente tem que cuidar com a vida da gente. Antes de olhar o cisco do olho do outro, vamos olhar para a viga que está no nosso. E se não tiver viga, vamos ajudar os outros com o cisco deles. A Bíblia diz, confessem as culpas, os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que vocês sejam sarados. Sabe, tem que ter, quando tem essa visão saudável, o Espírito de Deus opera e nós podemos nos ajudar. A gente aqui é igreja. Eu já falei isso várias vezes, eu gosto dessa comparação. Igreja é o hospital de Deus. Quem está no hospital é gente doente. Eu e você estamos nesse hospital aqui. Todos nós fomos adoecidos por um mal chamado pecado. E no hospital você não vê um doente falar mal do outro. Ah, tua doença lá. Oh, não tem vergonha? Você está com essa doença aí? Não. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós precisamos de ajuda. Que não tenhamos aquele tipo de julgamento que Jesus condenou. Tenhamos sim os julgamentos necessários, mas não os julgamentos errados. Que Deus nos dê graça para andarmos e julgarmos
segundo a palavra dele e não julgarmos do jeito errado.